Your word is your bond. Your testimony should be real. God grant today that when man will be what they say they are. Em seus negócios, sua palavra é sua obrigação. Seu testemunho deve ser real. Deus conceda o dia em que os homens sejam o que são, o que dizem que são. If I wasn't for Christ this afternoon, I'd be against him. I'd be going around tearing up the stuff. But I believe him, and I'm ready to even give my life for him. Because I believe him, and it's right. Se não fosse a favor de Cristo esta tarde, eu seria contra ele. Eu estaria indo por aí, destruindo as coisas. Mas eu creio nele e estou pronto a simplesmente, até mesmo a dar minha vida por ele, porque creio nele. Isso mesmo. And if his word's not right, then he's not right. And if his word can't be trusted, he cannot be trusted. But I'm so glad to know that you can hang your soul on any certain word in that Bible, and it's true. Every word of it is true. God lives in his word. E se sua palavra não está certa, então ele não está certo. E se não se pode confiar em sua palavra, não se pode confiar nele. Mas estou tão feliz em saber que você pode confiar com sua alma em qualquer palavra em particular nessa Bíblia. E é verdade, cada palavra dela é verdade. Deus vive em sua palavra. Boa noite a todos os irmãos, que Deus os abençoe nessa noite. Mais uma vez estamos aqui nessa noite de terça-feira, muito feliz por fazer essa live. Mais uma vez aqui, trazendo a palavra do Senhor, o ensinamento da palavra, fazendo esse estudo que estamos executando já há algumas terça-feiras, que é a história da Igreja de Cristo, aquela história que não foi contada, né? Então, estamos aqui já na segunda parte da sétima parte, onde estamos falando sobre a última era da igreja, esse último tempo para a Igreja de Cristo, que é a era de Laodiceia. Damos boas-vindas a todos que estão nos assistindo nessa noite, que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa abrir o seu coração para receber este ensinamento, esta palavra, que ele venha servir de ajuda, de elevo espiritual, nesse momento difícil e um momento tão escuro que estamos vivendo ao nosso redor, de todas essas coisas que estão acontecendo. Somente a palavra de Deus é que pode trazer refrigério para nossas almas, somente a palavra de Deus é o que pode nos dar a paz a qual nós precisamos. Não sei. Boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Como dizia o pastor Luciano, estamos muitíssimamente felizes de estar com vocês nessa noite, nessa terça-feira. Agora são exatamente 8 horas e 10 minutos e estamos estendendo neste momento a nossa saudação fraterna, nossa saudação cristã a todos que estão conectados, e nós já estamos vendo, né, que temos bastante irmãos conectados, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Nós temos aqui já irmãos da Bolívia, irmãos do Uruguai, Colômbia, irmãos de algumas cidades e estados brasileiros. Também sabemos que temos algumas salas de vídeos que alguns irmãos da língua espanhola, eles fazem essas salas de vídeo, e onde a gente já sabe que tem nossos irmãos do México, Guatemala, Peru, e Equador e outros países da língua espanhola. E como sempre, todas as terças-feiras nós vamos falando devagar, despacito, Amém. Para que todos, tanto os da língua portuguesa como os da língua espanhola, possam entender aquilo que nós queremos falar. Como o pastor já mencionou, nós estamos continuando
a história da Igreja de Cristo, a história que não foi contada. Nós estamos na 7ª era, na segunda parte, aonde estamos nessa noite entrando no mensageiro da era de Laodiceia, onde já sabemos que a era de Laodiceia é a era que estamos vivendo e que existe um mensageiro para esta era. E se você quer saber por dentro da Bíblia aonde está esse mensageiro e quem é ele, nessa noite nós estaremos explanando a palavra de Deus para vocês. Nosso abraço a todos os irmãos. Depois nós vamos citando alguns nomes de alguns irmãos que já estão conectados, né? Mas de muito especial eu já quero de antemão mandar minha saudação, meu abraço para a nossa querida irmã Adelina. Amém. Que ela não perde uma live de terça e nem de domingo, e nós queremos mencionar o nome dela e dizer que nós estamos muito felizes em saber que a audiência dela está alcançando essa programação. Isso é uma bênção para nós, né? Amém. Estou vendo alguns pastores, como o pastor Ed Escobar, o pastor Edson, que já estão conectados, né? Irmão Esdras, a irmã Tami ali de Canoas. Temos nosso querido irmão Marcos Machado, ali de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e também estou vendo que a Abigail também está conectada. Leandro Ortolan, ele justifica, pastor, a ausência dele na live passada. Ele disse: olha, eu perdi por um compromisso justo, mas a gente vê que ele está sempre conectado conosco. A gente já deixa nosso abraço fraterno. Os irmãos de Sara Meleiro, né, irmão Ricardo, que está lá em Florianópolis assistindo a programação também. E a gente fica muito feliz com isso, né? Os irmãos de Criciúma, aqui da região. Exatamente. Os bairros aqui de Criciúma, que também estão conectados. O irmão Abraão Escobar já deixou sua saudação lá direto de Santa Cruz, na Bolívia. Também queremos estender a nossa saudação a eles. Irmã Celoí. Irmã Celoí de Passo Fundo, a irmã Mari Ferreira, né, que é a esposa do nosso querido pastor Edson Cunha. E antes de entrar na palavra, Simone Andrade, que está conectada, que é a sogra do Pedro Henrique, né? Irmã Nívia, junto com seu marido, a irmã Nívia, que Deus abençoe também, a irmã Melânia, Deus abençoe a irmã Melânia, irmão Vivaldo, irmão William, e a irmã Anitta, e aí vai, né? A gente vai, no decorrer do programa, mencionando e saudando os nossos queridos irmãos, lembrando que nós não estamos aqui para promover uma igreja ou promover um ministério, não é esse o nosso trabalho. Não fomos comissionados para promover um movimento religioso ou uma pessoa ou um homem, né? A gente não está aqui colocando os holofotes em um homem ou em um sistema ou um ministério, né? A nossa ideia, o nosso projeto é difundir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a nossa intenção sempre é estar ligado com a palavra. Antes de entrar na palavra, nós temos um hino direto de Canoas, do irmão Celso. Aí ele aceitou o desafio. Aceitou. E mandou para nós aí o hino. Então vamos ficar com o irmão Celso, direto de Canoas. Não há coisa melhor no mundo do que adorar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo em mim, pois a Ele eternamente eu o louvarei. Não há coisa melhor no mundo do que falar com Deus e sentir que Ele está juntinho de você, meu irmão, pois a nossa oração já chegou em Sião. As portas se abrem e o Senhor ouve a tua voz. O inferno se cala quando ouve a tua voz. Permaneça
daquele que tudo criou. Não importa o problema, passe por ele adorando e dizendo: Jesus Cristo, ele é a solução, meu irmão. As portas se abrem e o Senhor ouve a tua voz. O inferno se cala quando ouve a tua voz. Permaneça na presença daquele que tudo criou. Não importa o problema, passe por ele adorando e dizendo: Jesus Cristo, ele é a solução, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Abraço, irmão. Grande irmão Celso, direto de Canoas, né? Eu acho que o irmão Celso ele tem um compromisso de volta e meia mandar para nós um dos seus hinos, porque a gente vê aqui que quando ele estava cantando aí, o pessoal estava sentindo mesmo aí a presença de Deus, né? Muito bom, e a gente fica muito feliz com isso, com esse companheirismo que a gente tem, né? A gente tem esse companheirismo braguai que a gente chama, e mesmo com essa pandemia, mesmo com o distanciamento social que está ocorrendo no mundo, mas essa aproximação espiritual, isso tem acontecido porque a noiva de Cristo, ela tem a união invisível, como o profeta dessa era e já tem nos mencionado e pregado, né? A audiência está lá em cima, a gente está muito feliz. Irmão Luiz Mário, né? Nosso amigo Luiz Mário, o grande pescador do Uruguai, pescador, né? Pescador de peixe, pescador de alma, que Deus te abençoe grandemente. Estamos esperando o irmão Luiz Mário aqui em Criciúma, quando todo esse movimento da pandemia passar, estamos esperando ele aqui, né? O convite está aberto. Exatamente. Então nós temos aqui a irmã Tida também, deixando o seu comentário, que Deus abençoe, Sandra deixando o seu amém, exatamente. Irmã Sandra do Uruguai, né? Irmã Sandra do Uruguai. Barrome do Uruguai. E exatamente. O pessoal de Artigas também conectado, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, né? E nós nessa noite então, como de costume, vamos entrando na 7ª era da igreja, lembrando a todos que há algumas semanas nós começamos uma programação diferente, e foi a programação dos ciclos que a igreja atravessou dos últimos 2000 anos, né? Nós comentamos nas últimas lives as 7 eras da igreja e mencionamos que cada era da igreja, cada ciclo, houve então, além de um tempo, um mensageiro, e cada era tinha o seu espírito que dominava sobre a era, tinha os deuses gregos que foram adotados pelos romanos, e ali eram colocados como aqueles que tinham a influência sobre cada era. Lembrando que essas foram as visões que o nosso querido irmão João, né, na ilha de Patmos, João o Divino, na ilha de Patmos teve essas visões, e Deus mostrou para ele figuras, alegorias das coisas futuras que aconteceriam. Então João começa a descrever, e o próprio Senhor Jesus Cristo aparece para João e mostra todas as eras da igreja simbolizadas em 7 cidades da Ásia Menor. Cada cidade simbolizava um tempo, e esse tempo atravessou, então, como nós vemos, desde a era primitiva
até os dias em que nós estamos vivendo. A pergunta é simples: será que Deus nos abandonou em 2020? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus mudou seu parecer ou a sua forma de trabalho? Será que Deus ele aprendeu algo que ele não sabia, então ele parou de trabalhar de uma forma e está trabalhando de outra? Não. Por ele ser um Deus supremo, o Deus rico em ciência, onde toda a ciência provém dele, ele é o Deus que ele é imutável, ele não muda a sua forma de agir. Por isso Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, da mesma maneira que ele agia lá no passado, há 2000 anos atrás, ele tem o dever com a sua palavra, ele cumpre a sua palavra, e nos dias em que nós estamos vivendo, nós também precisamos entender e ver por dentro da Escritura que nós vivemos num tempo onde nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, mestres na Escritura. E para essa era que nós estamos vivendo, existe um mensageiro, e podemos dizer um mensageiro com uma mensagem profética. Vamos nessa noite entrar na Escritura, onde o pastor estará lendo Apocalipse para você, e nós estaremos entrando então na 7ª era da igreja, aonde estaremos mencionando o mensageiro da era de Laodiceia. Vamos agora lendo, Apocalipse 3, a partir do verso 14, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e um miserável, um pobre, um cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja zeloso, pois, e se arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Essa escritura ela é muito proveniente para os dias que estamos vivendo hoje, E como nosso irmão Sérgio falou, cada era da igreja ela tem uma representação, cada espaço de tempo, uma representação. Ali foi enviada essas cartas para as cidades, mas cada cidade tinha uma representação, um perfil do que era para ser a igreja daqueles dias. Então foi desenvolvendo durante os anos, durante as eras, os templos e os ciclos. E hoje nós estamos vivendo em Laodiceia. Esse tempo é o tempo de Laodiceia. E cada era, como nós temos estudado e apresentado para os irmãos e a todos que estão nos assistindo, se você depois quiser voltar atrás e olhar no histórico do nosso Facebook, você vai ver lá desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia, você vai ver estudo por estudo. E nessa última era, como se trata de um tempo que estamos vivendo hoje, nesse exato momento que está se desenrolando, pois essa era começou em 1906, e nesse desenrolar do tempo, nós vamos entender que estamos ainda em Laodiceia, vivendo a era de Laodiceia. E como nós falamos que cada era teve um mensageiro, cada era teve um representante, não seria diferente nesta última era. Por isso que nós deixamos para separar, na era passada nós falamos sobre a cidade de Laodiceia e falamos um pouco sobre a era de Laodiceia. Então hoje nós vamos
abrir as Escrituras e entender o porquê de um mensageiro nesses dias, ou melhor, o porquê de um profeta. Para você entender as eras, desde de Paulo até todos os mensageiros, nós vamos ter que ver que na primeira era nós encontramos Paulo na era de Éfeso, e Paulo era um profeta. A Bíblia nos diz, pela sua vida, pelo que ele vivia, que ele era um profeta. E depois do decorrer das eras, nós vamos entender e ver que houve mensageiros que foram reformadores, que vieram para trazer a palavra para o seu dia. E vemos que agora, no encerrar desse tempo, no encerrar dessas 7 eras, nós vemos que Deus envia um profeta. E esse profeta seria um mensageiro que ajudaria a entender o que ocorreu e o que aconteceu com a palavra de Deus desde o dia dos apóstolos até os dias de hoje. Porque sabemos que quando nós falamos a palavra profeta, para alguns é uma palavra muito forte, para outros é uma palavra de costume, porque hoje já virou moda, né, de as pessoas, denominações, chamarem qualquer pregador de profeta, né? Mas sabemos que profeta vindicado por Deus somente é aqueles que levam realmente a palavra de Deus e que profetizam. Vamos entender um pouco nessa noite, né? No decorrer dessa live, vamos entender o porquê que nós precisamos de um profeta. Ou seja, seria necessário um profeta nesses dias? É uma pergunta. Eu deixo para você aí na live. Seria necessário um profeta nesses dias? E seria interessante, pastor, que as pessoas que estão nos assistindo também respondessem, né? Exatamente. O que você acha? Né? O que você acha? Seria necessário, nos dias em que nós estamos vivendo, seria necessário? Era preciso ou não? É preciso um profeta? Então, seria necessário um profeta para nossos dias? Você pode nos ajudar nessa live. Exatamente. E juntamente conosco, você pode fazer essa live com a gente aqui, participando, né? Conosco, comentando, deixando seu comentário. Na realidade, nós sabemos que a Bíblia nos ensina que Deus, através já lá em Gênesis, nós vamos ver, em Êxodo melhor, nós vamos ver que o homem não suporta a voz direta de Deus. E você vai ver que o povo de Israel queria ouvir a voz de Deus. Então Moisés falou com Deus e pediu a permissão de Deus para que Deus falasse direto com o povo. Então Deus disse para Moisés: faça com que o povo fique em jejum, faça com que o povo fique reguardado, né? Se santifique, né? Santifique, porque eu vou falar com eles. E no dia tal, chegou no dia esperado, todo o povo estava ali esperando para o grande dia que eles iriam ouvir a voz direta de Deus. Então, quando o monte começou a trovejar, o monte começou a relampejar e a terra começou a tremer, Deus começou a falar, o povo não aguentou e não suportou a voz direta de Deus. Você vai ver isso em Êxodo. Então, a partir daquele momento, o povo disse para Moisés: Moisés, fale tu com Deus e tu fale conosco, porque não suportamos a voz direta de Deus. Então, desde então, nós vemos que Deus sempre fala a um profeta e esse profeta traz o recado de Deus para o povo. Assim aconteceu no Velho Testamento e assim aconteceu com todos os homens que Deus ungiu para trazer as Escrituras, para escrever, cerca de 40 homens que Deus ungiu para escrever as Escrituras e profetizar para a noiva de Cristo, ou seja, para a igreja de Cristo desses dias, porque estamos falando da igreja de Cristo. Amém. Estamos falando da história da igreja de Cristo. Então, para nós entendermos o porquê que precisamos de um profeta, nós temos que muitas vezes voltar ao passado e ver como é que era a igreja primitiva e ver como é que é a igreja dos dias de hoje. Na live passada nós já falamos um pouco sobre isso, mas para que você entenda que hoje nós necessitamos de um profeta. A condição atual da religião, como nós falamos na live passada, a mãe prostitutas e suas filhas fazendo as mesmas coisas, sendo parecida com a mãe, as mães crescendo e ficando parecida com a mãe. Com isso, a palavra de Deus vai entrando em um colapso, vamos dizer assim, não a palavra de Deus, mas as pessoas que se dizem levar a palavra de Deus
o sistema religioso, a apostasia religiosa desse tempo, vão se afastando do original, porque apostasia quer dizer se afastar-se do original. Aí você diz assim, não, mas há muitas igrejas hoje, há muitas pessoas, sim, há muitas igrejas. Se você pegar 10 igrejas, 10 líderes de igreja e colocar todos eles um do lado do outro e perguntar para eles, vocês pregam esta Bíblia? Todos vão dizer, pregamos a Bíblia. Você crê nessa Bíblia? Todos eles vão dizer, eu creio na Bíblia. Agora, como nós vamos saber onde está realmente a palavra de Deus? Como nós vamos saber onde está a verdadeira palavra de Deus? Onde está aquele fundamento, eu não sei, dos apóstolos, né? E dos profetas? E dos profetas, que está, a Bíblia nos fala. Efésios 2:19. Efésios 2:19, que nós somos firmados nos ensinamentos, nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, se você é um bom leitor da Bíblia, você vai entender e você vai ver que o que acontece hoje no mundo religioso, muita coisa não se enquadra com a Bíblia. Até esses dias eu estava conversando com uma pessoa de uma certa denominação e ela me dizia que há muitos denominacionais antigos e eles dizem assim, o escândalo da tal igreja, o escândalo do pastor, mas não é da minha igreja. Daí ele falando que estava contando, essa pessoa estava falando para mim que estava falando com uma tia dele ele contou um caso, um escândalo de um pastor e ela dizia, mas não é da nossa igreja. Ele disse, sim, é da nossa igreja. Tipo assim, as pessoas não querem acreditar, as coisas estão acontecendo, mas elas não querem acreditar. Mas voltando ao assunto necessidade de um profeta. Nós precisamos entender que a Bíblia sempre veio, como eu falei aqui sobre Moisés, o povo não conseguia suportar a voz de Deus, o povo não conseguia ter essa conversa direta de Deus. Então Deus sempre usou a sua palavra. E se você abrir em Amós 3:7, eu queria que o Amós colocasse para nós na tela, você vai ver que a Bíblia nos fala que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É importante a gente entender que a Bíblia é muito categórica, né? Amém. Deus foi muito categórico quando o profeta Amós, inspirado, né, ele escreve isso, ele diz, certamente o Senhor Jeová... Ou seja, é uma frase que ela é presente. Exatamente. Certamente, quando eu digo certamente, tá eu estou dando muita ênfase a uma coisa que deve acontecer. Exatamente. Então, certamente o Senhor Deus não fará algumas coisas. Não, a Bíblia não diz algumas coisas. A Bíblia diz coisa alguma. Ou seja, não existe nada que Deus vai fazer aqui na terra sem que Ele venha e conte os seus segredos aos seus servos, os profetas. Por isso que no começo da live a gente fez a seguinte indagação. Será que Deus nos abandonou? Será que nós estamos abandonados? Agora o pastor Luciano vem e relata sobre a necessidade de um profeta. Você vai observar também que em Provérbios diz que sem a profecia dada por um profeta, o povo se corrompe. E aí está o retrato, nós falamos na live passada, aí está o relato da forma em que o mundo, não vamos falar do mundo em si, mas o mundo religioso, né, tem se corrompido, é uma confusão. O pastor acaba de falar, se você pegar os líderes religiosos e perguntar se eles creem na Bíblia, eles vão dizer que sim, mas não vão cumprir. Né? Eu vejo igrejas com placas onde estão denominadas igrejas pentecostais que ao menos usam o batismo pentecostal, porque o batismo pentecostal ele está lá no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, e as pessoas dizem, eu sou da igreja pentecostal fulana de tal, mas usam o batismo em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Igrejas pentecostais que não levam a sério aquilo que os seus primórdios ensinaram, pregaram e viveram. Também nós vemos igrejas que dizem, por exemplo,
O apóstolo São Pedro foi o fundador da sua igreja, foi o primeiro sacerdote papa, e contanto desobedecem aquilo que o seu primeiro sacerdote instruiu, também em Atos 2, que é o batismo correto para pessoas adultas e para arrependimento. Então há uma necessidade. Deus não nos deixaria, né, abandonados em pleno século XXI. É uma pergunta que eu falo antes. E nos dias de hoje, será que Deus ainda revela a sua palavra através de profetas? Ainda há sinais sobrenaturais? Será que Deus enviaria um profeta nesse dia moderno, nesse mundo? E a resposta é sim. Sim, Deus ainda fala através de mensageiros, homens designados para esta obra. Aí você diz assim, mas como eu vou saber se há um profeta verdadeiro? Onde é que ele está na Bíblia, então? Então vamos abrir Malaquias 4 e vamos começar a entender onde está na Bíblia essas coisas. Já entendemos que o Senhor não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Agora vamos começar a entender um pouco sobre isso quando nós abrimos a Bíblia e vamos a Malaquias e vamos entender o porquê que Deus tinha que enviar o mensageiro nesses dias. Eu queria acompanhar aqui a escritura, vou abrir minha Bíblia aqui. Malaquias sabe que foi o último profeta aqui do Velho Testamento, né? E profeta você sabe que ele é um vidente. Profeta é um ser vidente, é um homem que tem um dom especial que veja as profecias, veja o futuro, ele tem algo de especial. Então ele diz assim no capítulo 4, Malaquias 4, ele diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vou pedir ajuda aqui do irmão Seir. Bom, irmão Seir, eis que eu vos envio um profeta Elias. Será que Elias esteve lá no passado? Nós entendemos que houve Elias, entendemos que Elias deixou um manto e deixou a porção dobrada sobre Eliseu. E agora nós vemos que é mencionado de novo. É importante também a gente entender que a Bíblia ela tem uma profundidade e você precisa mergulhar nessa profundidade. Não adianta você cantar eu navegarei no oceano do Espírito se você não sabe navegar no oceano do Espírito de Deus. É necessário saber nadar no oceano de Deus. Examinar a Escritura, né? Esquadrinhar. O que é esquadrinhar? É olhar com muito cuidado, é você ter o olho minucioso, olho de águia naquilo que a Bíblia quer nos dizer. Então veja bem, nós estudando a Bíblia nós descobrimos que Elias vem 5 vezes. Né? Elias o Tisbita, que nós encontramos lá no livro de Reis. Também ele vem com o espírito dobrado sobre Eliseu, porque foi um pedido que Eliseu fez e Deus aceitou o pedido. Então quando Elias está subindo numa carruagem de fogo, ele joga o seu manto e cai porção dobrada sobre Eliseu. Depois nós vamos perceber que Malaquias 4, 5 e 6, ele promete o profeta Elias para 2 tempos distintos. São 2 tempos distintos. É o tempo em que é colocado a conversão dos pais aos filhos e depois dos filhos aos pais. São 2 tempos. E depois nós vemos lá em Apocalipse, aonde as 2 testemunhas, né, você vai perceber que as 2 testemunhas que estarão diante do Deus da terra, essas 2 testemunhas de Apocalipse 11, uma é Moisés e outra é Elias. Então Elias tem 5 aparições. A primeira aparição de Elias, então seria Elias o Tisbita, e depois seria Eliseu. Agora as pessoas pensam, é a pessoa de Elias? Não, é o espírito e virtude de Elias. Por quê? Porque o espírito e a virtude de Elias sempre foi desafiador.
O espírito e virtude de Elias sempre foi um espírito e uma virtude de um profeta que não tinha medo de denunciar o sistema. Você vai perceber isso na vida de Elias e na vida de Eliseu. Depois você vai perceber que a própria Bíblia diz que João Batista, ele veio sob a virtude e o espírito de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais ortodoxos aos filhos, que era agora a fé cristã. Ou seja, Elias estava dizendo para os religiosos do dia: olha, tudo aquilo que vocês mencionam, que vocês pregam, tudo aquilo que Isaías mencionou, tudo aquilo que os profetas falaram, está relacionado a Jesus, o filho de Davi. Ou seja, ele estava convertendo o coração dos pais aos filhos. Isso é bíblico. Bem. Então, era Elias? Não, era o espírito e virtude de Elias. Agora nós também podemos ver, pastor, no livro de Mateus 17:11, exatamente, que existe então novamente um Elias aparecendo novamente. Ou seja, a gente já descobriu que a terceira aparição de Elias seria em João Batista. O espírito e virtude de Elias sobre João Batista, convertendo o coração dos pais, dos ortodoxos, daqueles que pregaram a lei, daqueles judeus que praticavam o judaísmo. Ele queria converter o coração deles à fé dos filhos, que era o tempo em que eles estavam vivendo. Por isso que o João Batista tinha uma mensagem desafiadora, uma mensagem essa mensagem ela denunciava o sistema. Isso custou a cabeça de João Batista, porque ele pregava duro contra o sistema e contra o pecado. Você sabe por que as pessoas não querem um profeta nos dias em que estamos vivendo? Porque o profeta ele é aquele que coloca o dedo na ferida, é aquele que diz aonde está errado. E as pessoas não querem. Nós, infelizmente, vivemos numa era em que as pessoas, os filhos já não querem mais ser corrigidos pelos pais. Hoje em dia, quando um filho vai chamar a atenção de um pai, o filho parece um advogado. Ele já não é mais aquele negócio que o filho, vamos falar nossa linguagem, abaixa a bola e diz: não, pai, você está certo, você está coberto de razão. Não, os filhos já vêm querendo dar explicação para os pais. Por quê? Porque é a fotografia da era que nós estamos vivendo. Então nós percebemos então que agora João Batista já teria vindo em espírito e virtude de Elias, que prepararia o caminho para Jesus. E vale se lembrar também que São João capítulo 1, se eu não me engano, versículo 6, vai nos mencionar ali que as pessoas, para conhecer Jesus, para crerem em Jesus, deveriam crer através de João Batista, que era o precursor da primeira vinda de Cristo. Agora, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se houve a necessidade de uma mensagem profética, sobre a unção de Elias para a sua primeira vinda, para preparar a sua primeira vinda, biblicamente seria necessário que viesse novamente um Elias. E aí você pergunta: mas tem Bíblia para isso, irmão? Temos Bíblia para isso. Mateus 17:11, pastor estará lendo, estará na sua tela, para não ficar nas palavras do irmão Seir e do irmão Luciano. Vamos então ouvir diretamente da boca do Senhor Jesus Cristo o que ele diz a respeito dos últimos dias. E é interessante que a Bíblia fala por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda a palavra é confirmada. Então 17:11 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Daí, eu vou ler o próximo versículo para não ficar dúvida. Exatamente. Sempre tem alguém que diz: mas ele não leram o próximo versículo e ficou dúvida. Não. Jesus disse, o 11, Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. No 12 diz: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram e fizeram tudo o que quiseram. E assim farão parecer também o Filho do Homem. Aqui vemos 2 dispensações, 2 tempos, duas aparições de Elias. 2 datas, 2 datas diferentes. Por quê? Como assim, irmão Luciano? Jesus respondendo disse que Elias virá primeiro e depois ele disse que Elias já veio. Como você explica isso?
Porque é o que os denominacionais nos atacam e tentam misturar as coisas. Para começar, se você é uma pessoa bem entendida no português, você vai entender que quando Jesus fala e disse-lhe, porque Jesus aqui está tendo um diálogo, né? E ele, no 10, os discípulos interrogaram ele, dizendo, porque dizem então os escribas que é mistério que Elias vem primeiro. Ou seja, eles estavam interrogando a Jesus. E é importante, pastor, também a gente entender a palavra mistério. Mistério, porque uma vez eu fui falar isso para uma pessoa, a pessoa disse, não, isso aí quer dizer que é misterioso. É mistério. É mistério, não é. Mistério quer dizer necessário. Necessário. Ou seja, Jesus não disse assim, talvez seria bom que Elias viesse primeiro. Jesus foi categórico, ele foi pontual, ele foi firme quando ele disse. Ele usou o verbo correto. Ele usou como se ele dissesse assim, é necessário que Elias venha. E vale-se usar o verbo e conjugar corretamente, que virá. É futuro. É futuro, não era presente nem passado. Exatamente. Ali está falando de duas aparições do espírito de Elias. Uma no que tinha acontecido. Exatamente. E outra no que havia acontecido, porque Malaquias 4, 5, 6 fala de 2 dias. 2 dias. Fala da conversão dos pais aos filhos. Exatamente. E a conversão dos filhos aos pais. Que fala do grande dia e do terrível dia. É importante também lembrar a todos vocês, se houver alguma dúvida, coloque a sua dúvida no ar para nós. Pergunte, né? Se há uma pergunta bíblica, deve haver também uma resposta bíblica, né? A gente vai dar a resposta que está dentro da Escritura Sagrada. Então, como nós estávamos lendo aqui, 17:11, Jesus respondendo que Elias virá, e quando ele fala virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, há uma necessidade de restauração. Mas restaurar o quê? A pergunta. Restaurar o quê, irmão Luciano? Restaurar, o irmão Luciano já falou a princípio, sobre as igrejas que muitas se dizem pentecostais e nem mesmo usam um batismo bíblico. Porque a Bíblia nos fala que há somente um batismo. Um só Deus, um só Senhor, Pai de todos, qual sobre todos e em todos. O que está dizendo? Que há um só batismo. Por que necessitava de um mensageiro, de um Elias para restaurar? Porque no decorrer das eras, né, irmão Sei, você vai ver que Paulo, os apóstolos Paulo, eles batizavam em nome do Senhor Jesus. Exatamente. E no decorrer das eras, isso isso foi desaparecendo. Veja bem, vamos fazer um quadro para que você possa entender. O pastor Luciano, ele está no meio de uma mata. Exatamente. E ele vai abrir um caminho nessa mata fechada. Então ele pega o facão ou a sua foice e ele vai abrir um caminho. Ele faz esse caminho. E ele diz, olha, esse é o caminho que vocês devem passar para vocês chegar ao destino de vocês. Exatamente. E as pessoas começam a passar. Chega um determinado tempo que algumas pessoas acham que pode fazer um atalho. Eles começam a fazer atalho. É mais perto. É mais perto, é melhor, é mais conveniente. Aqui tem muito espinho, aqui tem muito valo, aqui é muito apertado, aqui tem muito morro, aqui tem muita descida. Exatamente. Então o que as pessoas fazem? Vou fazer um novo caminho. Eu vou fazer um novo caminho. Então o que as pessoas fazem? Fazem um novo caminho. Foi o que aconteceu nos tempos e nas eras que passaram. Então o que seria necessário? Um novo caminho? Não. Não era para ter um novo caminho. Quando Jesus fala de restaurar, significa trazer de novo aquilo que era original. Exatamente. Não era um outro caminho. Então seria necessário o quê? Um mensageiro profético que pegaria a espada do rei na mão, a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes, e reabriria esse caminho que foi feito por Paulo. Porque houve um caminho. Quando Paulo diz, ali aos Coríntios, ele diz o seguinte, eu como sábio arquiteto, como perito, ele foi até ousado, ele disse, eu como perito arquiteto, eu fiz um fundamento. E ele diz, olha, alguns vão levantar paredes em cima dessa edificação, mas tomem cuidado como vocês vão fazer. Exatamente. Ou seja, tudo aquilo que foge dos princípios primórdios da fé. Quais são os princípios primórdios da fé? A fé apostólica, aquilo que Pedro e Paulo pregou, tudo aquilo que foge disso é apostasia. Apostasia é sair do original. Agora veja bem, pastor, tem uma escritura que eu vou pedir para o Moabner preparar para nós, não estava no nosso script, vocês não estão vendo aqui, mas a gente faz sinal, a gente escreve, coloca aqui embaixo para que eles possam
procurar na internet, isso faz parte da nossa live ao vivo, né? É uma escritura que é muito pertinente para o nosso tema. Que as pessoas dizem, não, Jesus estava falando só de João Batista. Não, Jesus estava falando de João Batista e de um profeta com o ministério de Elias que viria no futuro. Exatamente. Quando Jesus estava sendo crucificado, ali na cena da cruz, eu quero ver isso em Mateus 27. Mateus 27, 46 e 47. Eu quero que vocês entendam o porquê do profeta Elias, a curiosidade que existe dentro da Bíblia, que você precisa saber manejar essa espada que se chama Bíblia. Por que Elias é citado? Por que Elias é citado? Por que existe uma afinidade de Deus com o Espírito e a virtude? O que é virtude? É poder. O Espírito e o poder do ministério profético de Elias. Na verdade, seria bom a pessoa entender o que era Elias, o que ele fez Elias. Exatamente. O ministério de Elias, para poder entender o porquê que ele está sendo mencionado várias vezes. Exatamente. É interessante, pastor, em uma hora dessa, né? O que você acha, você que está nos ouvindo, nós falar sobre os 5 ministérios de Elias. Seria interessante nós esmiuçar esse assunto. 5 lives sobre 5 ministérios de Elias, para que você possa entender os 5 ministérios de Elias. Agora veja bem, olha o que diz a Escritura Sagrada. Coloca na tela aí, irmão Abner. Isso aí foi a gente colocou agora para você entender. E perto da hora nona, isso é bem depois de Mateus 17, né? Porque é muito depois. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, este chama por Elias. Porque Elias tinha que vir. Porque já havia uma afirmação de Jesus que no futuro Elias viria, mas os religiosos, eles nunca entendem os tempos. Os religiosos sempre confundem os tempos. Eles sempre vão dizer, não, isso é para aquele tempo, isso é para aquele outro tempo. Então os religiosos que ali estavam, vendo Jesus sendo crucificado, eles diziam, isso aí está chamando por Elias, porque ele já anunciou que Elias viria primeiro para restaurar todas as coisas. Mas não era aquele tempo em que Jesus estava sendo crucificado. Jesus ia ser crucificado, ia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar, ia levar cativo o cativeiro, ia dar dons aos homens, os anos passariam, os séculos, e nós estaríamos nesse dia vivendo. Onde entra Daniel 12. Exatamente, nós estaríamos nesse tempo vivendo a aparição da quarta manifestação do Espírito de Elias. Exatamente. A Bíblia é mais fina do que você pensa. Talvez você que está ouvindo pela primeira vez isso pense, puxa, eu não sabia que isso existia. Quero dizer para você que isso é só a pontinha do iceberg. Muitas coisas. Nós teríamos muitas coisas para falar. Aí nós podemos entrar em Apocalipse 10:7, onde encaixa, né? Perfeitamente com o que nós estamos falando, que há uma promessa. Há uma promessa. Que teria que ver essa voz. E Deus cumpre a sua promessa. Exatamente. Se o Abner quiser botar na tela aí, nós podemos comentar e encaixar no que nós estamos falando. Que está em Apocalipse 10:7. Mas no dia da voz do 7º anjo, como você sabe, nós falamos no começo, lá estava Jesus no meio do castiçal. Né, haviam 7 castiçais, né? 7 castiçais. Na sua destra havia 7 estrelas. E Jesus mesmo fala, né? Não é ninguém que vem e interpreta, Jesus fala que aquilo ali que está vendo. As 7 castiçais são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os 7 mensageiros. Os 7 mensageiros, aproveitando o gancho, os 7 mensageiros, as 7 estrelas, eram os responsáveis por guiar o povo até Jesus. E aí você vai lembrar que em Mateus capítulo 2, os magos eles foram guiados por uma estrela. Se você quer chegar até Jesus, você tem que ir através do brilho dessa estrela. Exatamente. E nos tempos que estamos vivendo, existe um mensageiro, uma estrela, que nos conduz até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que é o 7º mensageiro. Agora também é importante você entender, e irmão Abner, por favor, coloque para nós de novo a Malaquias 4, 5 e 6, né? Onde nós precisamos fazer você entender muito bem isso, que isso penetre debaixo da 5ª costela do seu lado esquerdo do seu peito, que isso se aprofunde na sua alma. Veja bem, Amém. Eis que vos envio o profeta Elias,
Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, nós vemos que ali existe 2 dias, o dia grande e o dia terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, vírgula. Uma vírgula na Bíblia Pode ser tempos e mais tempos. pode ser centenas de anos. Pode ser milhares, 1000 anos. Pode ser 1000 anos uma vírgula na Bíblia. Então veja bem, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quem é esse? João Batista. Você vai encontrar isso no Novo Testamento, aonde diz que João Batista veio em espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. E agora existe outro tempo, que seria o tempo final, que seria o tempo da restauração de todas as coisas, aonde um profeta com o ministério profético de Elias viria para converter o coração dos filhos aos seus pais. Agora, precisamos entender que nós somos filhos da fé apostólica. Ou seja, a maioria das igrejas, pelo menos, é o que a gente vê. Você vê, por exemplo, nas placas. Igreja apostólica fulana de tal. Igreja pentecostal fulana de tal. Igreja cristã fulana de tal. O que isso quer dizer? Eles estão mencionando que eles são filhos na fé dos apóstolos. São filhos na fé de Pedro, por exemplo. Quando se chama Pedro de Papa, se diz carinhosamente que Pedro é meu papai. Quando você diz que você crê no apóstolo São Paulo, você está dizendo que a sua fé está baseada naquilo que eles pregaram. Então, o que se necessitaria para esses últimos dias? Um profeta com uma mensagem profética para converter o coração dos filhos. Quem são os filhos? Somos nós. A fé dos nossos pais. Quem são os nossos pais? Os apóstolos. Então seria necessário um profeta com uma mensagem poderosa, desafiadora, pastor, para ligar os cabos soltos. Porque existe muito cabo solto. Por exemplo, qual será o verdadeiro batismo? Porque um diz que o batismo é esse, outro diz que o batismo é aquele. Existem outros cabos soltos, por exemplo, mulher pode pregar ou não pode pregar? Existem outros cabos soltos, qual é a roupa certa para um homem e para a mulher? Existem outros cabos soltos sobre línguas estranhas. A ordem dos dons espirituais. Corte de cabelo. Corte de cabelo. Véu, e todas são perguntas que se tornam cabos soltos. E seria necessário nesses últimos dias uma mensagem profética desafiadora com espírito e virtude de Elias para converter o nosso coração à fé apostólica. Isso mostra porque hoje, por exemplo, como você falou sobre mulher pregadora, há igrejas que aceitam, há igrejas que não aceitam. Mas onde é que está isso? Há igrejas que podem cortar o cabelo, há igreja que não pode cortar o cabelo, há as igrejas que têm um certo método de vestimenta, de modéstia, outros são livres. Daí você diz assim, mas prega a mesma Bíblia. Por quê? Porque há cabos soltos. Agora, a única coisa que você pode entender é que é o seguinte, mas a Bíblia nos alerta, não sei, que haveria muitos falsos profetas. E como saber qual é o verdadeiro profeta? É simples. Faça a prova real. Se o que ele disser está de acordo com a palavra, ele é um profeta. A mesma coisa que quando você quer saber se uma nota de, por exemplo, R$100 é falsa ou verdadeira. Para você saber se aquela nota é falsa, você tem que olhar a verdadeira. Agora, exatamente para você saber quando uma igreja está pregando uma doutrina correta, verdadeira ou falsa, vamos falar assim, você tem que ir para a verdadeira doutrina da Bíblia. Agora, para você entender a verdadeira doutrina da Bíblia, tem que haver um mensageiro que venha abrir as escrituras e te mostrar. Porque é o que aconteceu. Geralmente as pessoas dizem assim, mas esse detalhe que vocês estão falando é um detalhe tão pequeno. Não são detalhes pequenos, veja bem, não são detalhes pequenos. São capítulos, versículos inteiros da Bíblia que você está jogando no lixo. Enquanto a Bíblia diz aquele que tira um tio, uma vírgula, esse vai sofrer pena. Então, se tirar um tio e uma vírgula, vai sofrer uma penalidade terrível. Pode ser o seu nome riscado. Riscado. Imagina você tirar um versículo, uma página inteira de quando Paulo fala. E Paulo nos diz e nos alerta que tenham cuidado que o que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Do Senhor. Não são palavras dele.
Como muitos dizem, mas isso aí é porque Paulo era recalcado com as mulheres, Paulo não gostava de mulher, por isso que ele disse que era permitido que mulher falasse nas igrejas ou pregasse nas igrejas, porque Paulo era um machista. E ele mesmo nos escreve em Gálatas 2, né? Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Se eu mesmo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já tenho anunciado, que seja anátema, seja maldição. E um pouquinho antes, pastor, de Paulo mencionar isso, no mesmo capítulo, no versículo 5 ou 6, ele diz assim: eu estou assombrado. Eu fico maravilhado, eu fico assombrado de saber que tão depressa vocês saíram do verdadeiro evangelho para outro evangelho e ele até de uma forma cômica diz: embora não exista outro evangelho, mas existe alguns aí que andam inventando um outro evangelho. Não existe outro evangelho. O evangelho ele é bíblico. O que não estiver dentro da Bíblia, eu quero dizer para você, é anticristo, é anátema. Anátema quer dizer maldição. Então, deveria haver um profeta, pastor? Deveria haver um profeta restaurador para trazer a restauração de novo. A restauração da fé apostólica. Que restauração? Daquilo que foi pregado pelos primórdios da igreja, daquilo que Pedro mencionou, que Paulo mencionou, que João mencionou, a vida que eles viveram. Seria necessário alguém trazer essa fé de volta, porque o mundo está aí pagando a conta. Nós estávamos conversando. O mundo vive em escuridão, né? O mundo vive em escuridão. Se você não sabe, ontem podemos comentar, hoje houve uma catástrofe ali. Exatamente, no Líbano, né? Ali em Beirute. E nós estávamos comentando, que realmente o mundo está... Exatamente, esse ano de 2020 me faça lembrar um mês que não aconteceu alguma coisa terrível, né? Além da Covid-19, você vai ver o mundo caindo aos pedaços, a economia, eu estava vendo, os Estados Unidos nunca teve um PIB tão baixo como teve. A gente achava que nosso PIB brasileiro economicamente ia ser baixo, dos Estados Unidos foi mais baixo do que imaginado. Isso já é uma menção profética do Elias dessa era. Ele já tinha nos avisado que os Estados Unidos iria entrar em colapso financeiro, econômico. A política, não existe mais diplomacia no mundo, a ciência está apavorada, o homem está vivendo numa sombra. Tudo isso que nós estamos vivendo é Deus mandando a conta para os seres humanos, porque olha, não é possível que você não veja o que está acontecendo não só no mundo religioso, mundo político e social. Então seria necessário, por meio dessa confusão toda, se levantar uma mensagem profética. Por isso que nós não pregamos uma placa religiosa, por isso que nós não pregamos e nós não queremos promover um sistema religioso. Nós somos contra. Existem pessoas que pregam o que a gente prega, mas eles querem promover o grupo deles, eles querem promover a forma de crer, como eles creem. Não é isso. A nossa autopromoção é a Bíblia, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra principal. Vamos então ler Apocalipse 10 e depois nós vamos passar então para... Nós temos algum vídeo. O pastor vai ler de novo aí Apocalipse, né? Isso, Apocalipse 10:7. Apocalipse 10:7. Só para você entender por que haveria de ter esse anjo, esse mensageiro que está ali dentro das 7 estrelas que nós falamos ali. E diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas. Então agora veja bem. Uma trombeta, quando João escuta uma voz como de trombeta, exatamente, isso não quer dizer que era uma trombeta, era um anúncio, era um alarido, era uma mensagem de chamamento. Então, essa mensagem desse profeta alerta, né? É um alerta dizendo assim: saia do sistema, saia da religião organizada e venha para a palavra. Veja bem, não estamos aqui dizendo que a igreja fulana, a igreja A está errada, a B está errada, a C está errada e só aquilo que nós cremos está certo. O que nós queremos dizer é que seja toda a palavra do homem mentira e a de Deus seja verdade. Então seria necessário um profeta? Sim, para esses últimos dias. Nós temos uma mensagem profética, por isso nós defendemos essa mensagem profética,
porque ela é o assim diz o Senhor. E você talvez pergunte para nós assim, mas isso vocês estão crendo em Criciúma? Vocês estão crendo na igreja de vocês? Não. Essa é uma mensagem universal. Essa é uma mensagem que está aos 4 cantos da terra. Está em todos os países. Em todos, para que você possa entender. Para que você possa entender. A Bíblia está em 30 e poucos idiomas. Essa mensagem que pregamos está em 70 e poucos idiomas. 78, né? 78, 76 ou 78, uma coisa assim. Então veja bem, essa mensagem que pregamos é universal, é internacional, não é coisa do irmão Luciano, não é coisa do irmão Seir, é algo que está no mundo inteiro. E para falar desse mensageiro, pastor Luciano, para falar desse homem vindicado por Deus, aonde na próxima live nós vamos entrar profundamente na vida desse servo de Deus. Vamos ver desde o começo, contar os testemunhos, dias até o testemunho da vida dele. Então veja bem, para contar sobre essa experiência de Deus com as pessoas que creem nessa mensagem, nós vamos para o Uruguai, direto para o Uruguai, onde o pastor Edson, nosso querido companheiro de batalha, lá no Uruguai, nos confins da terra, recebeu essa mensagem profética e ele vai contar da sua experiência que ele teve através do mensageiro da era, que se chama William Marion Branham. Deus abençoe grandemente, preciosos irmãos que fazem parte desta transmissão. É uma alegria para mim poder fazer o meu pequeno aporte, neste caso, contando o testemunho de como eu conheci esta mensagem maravilhosa. Bom, foi na década de 80, começo da década de 80, que servos do Senhor, como no caso do pastor Manuel Ponte de Freitas, pastor Neri Pintos, pastor João Rosa de Pelotas, fizeram um trabalho evangelístico aqui no Uruguai. E dessa forma eles batizaram pastor Valdo da Silva, que viera a ser meu pastor no final da década de 80. Isto foi no ano 88, começo de 89, quando eu me converti, conheci esta mensagem, já me batizei em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu era um jovem com 18 anos. Logo após os 2 anos eu me casei, minha esposa também já vinha da mensagem, junto com o ministério do pastor Valdo. E graças a Deus eu pude formar uma família e criá-la nesta maravilhosa mensagem. Estou muito agradecido com Deus por Ele ter nos enviado um poderoso profeta com uma poderosa mensagem que prepara a noiva. O Eliezer da última hora, mordomo fiel. E nós aqui nesta parte norte do Uruguai estamos servindo ao Senhor. E muito gratos a Deus por ter conhecido e ter nossa família e a igreja estabelecida nesta maravilhosa mensagem, que não é outra coisa senão a voz de Deus para a noiva neste dia. Que Deus abençoe grandemente pastor Edson Cunha, daqui do Uruguai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Deus abençoe. Edson Cunha, direto de Minas de Corrales, Uruguai, nosso companheiro na batalha, né? Veja bem, lá no Uruguai, pastor Edson Cunha ouviu dessa mensagem, soube da necessidade de um profeta, estava dentro de uma denominação organizada, e as pessoas perguntam, né, geralmente, então, irmão, o que eu preciso fazer para fazer parte do teu sistema religioso? Número 1, meu querido, não somos um sistema religioso. E geralmente as pessoas perguntam, eu tenho que fazer uma carteirinha, eu tenho que ter um certificado para entrar na tua igreja? Não. Para entrar no corpo de Cristo, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, não se necessita não de uma carteirinha,
de um certificado, se entra na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, através de um espírito. Isso é espiritual, isso não tem nada a ver com sistemática humana, isso não tem nada a ver com denominação, religião. Entrar em Cristo, se entra através de um espírito, é algo espiritual, Amém. É algo sobrenatural. Amém. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela está percorrendo todo mundo, você não pode ficar para trás, está percorrendo todos os cantos da terra. E vamos chamar pastor Matusalém. Da onde? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ele também vai falar do seu testemunho ao encontrar essa mensagem poderosa, de que forma ele encontrou e como ele vê essa mensagem. Vamos chamar então nosso querido pastor Matusalém para contar o seu testemunho nesse momento. Deus abençoe a todos. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de como tomei conhecimento de que o servo do Senhor, William Branham, é um profeta de Deus. Bom, desde a minha tenra idade eu nasci num lar cristão. Meus pais frequentavam a igreja batista, logo em seguida estiveram fazendo parte de um movimento chamado Restauração, e ainda na minha infância me recordo que eles tomaram conhecimento de uma mensagem de Deus que era pregada na rádio por alguns ministros, inclusive entre eles o pastor Joaquim Gonçalves Silva, de Goiânia, Goiás, e os seus temas eram baseados nos sermões de um homem de Deus chamado William Branham. Bom, na minha juventude tive desejo de conhecer mais profundamente. Eu sempre tenho dito que informação é uma coisa, revelação é outra. Então fui examinar nas Escrituras e fui examinar os sermões do irmão Branham por mim mesmo. Então vim a descobrir o seguinte, que antes de qualquer um desses ministros dizerem que William Branham é um profeta de Deus, eu vi que o próprio Deus disse isto. Deus mesmo identificou este servo como sendo seu profeta, um vidente da palavra de Deus, um profeta da palavra. E tudo o que ele disse, com assim diz o Senhor, tem se cumprido cabalmente. E até hoje suas profecias que estão em seus sermões, que todos podem ter acesso, elas estão se cumprindo ao pé da letra. Então, Deus disse que William Branham é seu profeta. Este é um homem enviado de Deus para esta era. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, nosso querido pastor Matusalém, direto do Rio de Janeiro, onde está ele e sua esposa assistindo essa programação. Que Deus te abençoe grandemente, servo do Senhor. Como você pode perceber, nós não estamos sozinhos, né? Poderíamos chamar outros irmãos, por exemplo, temos irmãos aqui da Bolívia nos assistindo, Colômbia, temos irmãos dos Estados Unidos, nossos queridos da família Torres nos assistindo, nossos queridos da família Munhoz nos assistindo, nossos irmãos da família Escobar nos assistindo, os irmãos de La Paz nos assistindo, todos crendo nessa mensagem profética. As pessoas dizem, vocês estão colocando muita ênfase em William Branham. Não! Você lembra quando o seu pastor está em cima do seu púlpito e diz, como diz o apóstolo Paulo, como diz o apóstolo Pedro, isto é se basear em palavras de homens, porém, homens ungidos por Deus. Quando nós alegamos que estamos baseando a nossa fé em Pedro e em Paulo, nós queremos alegar que estamos baseando nossa fé na palavra e no Evangelho de Jesus. Agora, nós teríamos uma fé patética se nós disséssemos que os dias dos apóstolos passaram, que os dias da fé apostólica passaram. Por que não passaram? Efésios 4:11 diz, ele subiu ao céu, deu dons aos homens, e diz mais, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores.
pastores e doutores, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então veja bem, isso que nós pregamos, isso não é uma ideia humana, alguém que pensou, que achou bonito, que a igreja tivesse uma história. Não. Quando as pessoas dizem, vocês baseiam muito a fé de vocês em William Branham, eu quero dizer para você que está ouvindo, você está sendo leigo e injusto no seu julgamento. Você deveria primeiro estudar a Bíblia, ver aquilo que nós pregamos e anunciamos e depois julgar se este homem chamado William Branham, o profeta desta era, ele é ou não um homem de Deus. Não tire suas conclusões Exatamente. precipitadas sem você buscar conhecer. E na próxima programação nós estaremos falando sobre a vida, os milagres, os acontecimentos sobrenaturais que rodearam a vida desse grande e poderoso servo do Senhor. Vamos tirar a prova real. Vamos tirar a prova real. Exatamente. Vamos explicar e fazer você entender o porquê que tem que ter um profeta e quais as qualificações desse profeta. Porque um profeta é um vidente, o profeta é aquele que profetiza, que traz, né, um dom especial, e nós vamos entender através da sua vida e ver o que Deus tem feito através deste homem mensageiro, este anjo mensageiro para a era de Laodiceia, dizendo, né, que é sempre bom você examinar, ler e não ir buscar, né, por fontes que não são confiáveis. A gente chama isso de resposta de segunda mão. Né? É óbvio que você buscar isso na internet, você vai colocar lá na internet qualquer assunto, você vai ver fatos e fakes. Você vai ver notícias positivas e negativas. Então não procure uma resposta de segunda mão. Existe uma resposta de primeira mão e ela está na Bíblia Sagrada. Se você quiser saber sobre aquilo que nós pregamos, é muito simples. O regulamento da nossa igreja, as regras da nossa igreja, aquilo que nós seguimos, existe um estatuto para isso. E esse estatuto se chama Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Então no próximo programa, na nossa próxima live, terça-feira que vem, nós estaremos contando a vida de William Branham e fazendo você entender que ninguém endeusa William Branham, ninguém coloca William Branham na frente de Deus, muito pelo contrário, ele é um servo de Deus que nos apontou a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que você fique atento. Me veio à mente agora que as pessoas normalmente vão pesquisar, né? E esses dias eu estava pesquisando sobre a vida de Lutero. E assim como encontrei grandes coisas que Lutero fez, eu encontrei muitas pessoas criticando e falando mal de Lutero. E realmente John Wesley, mesma coisa. Pessoas falando casos que aconteceu de John Wesley e pessoas criticando John Wesley. Então a mesma coisa vai acontecer se você procurar William Branham na internet, você vai ver coisas reais e coisas que são ali. Existem coisas que as pessoas dizem, numa certa feita alguém disse para mim, olha, eu vi um pregador dizer que William Branham falou isso e isso, alguém da tua igreja, e eu disse para essa pessoa, você ouviu William Branham falar ou você viu uma pessoa falar? Então existe uma voz de Deus para esses últimos dias. Amém. Existe uma mensagem profética. Existe uma mensagem que ela é absoluta. Então, não procure uma resposta de segunda mão. Antes de você criticar ou dizer que William Branham falou isso ou aquilo, procure os sermões dele que estão na internet. Procure o que ele fala, não o que as pessoas falam a respeito dele. Porque existem muitos que usam o nome dele para benefício próprio, para autopromoção e para uma vida regalada e esplêndida. Verdade. E esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é dizer para você que Deus tem um plano de salvação para esses últimos dias. E o seu plano de salvação está nessa mensagem restauradora. Onde seria restaurado todas as coisas. Né? Amém. Amém? A nossa audiência está batendo lá em cima, né? Graças a Deus. Nós temos aqui, eu estou vendo, o pastor Matusalém deixou a sua saudação. Estou vendo que a minha irmã lá no Rio Grande do Sul,
Nova Petrópolis, minha irmã, meu cunhado estão conectados, a Solange conectado ao vivo agora, irmão Jairo Ferreira, uma bênção, sempre participando, interagindo, isso é muito importante. Estou vendo também a irmã Eliane e irmão Moisés Vieira, Caxias do Sul, nossos grandes irmãos da família Vieira, um grande homem de Deus, diácono, e toda a família cristã, um exemplo de vida ali, e uma mensagem pregada através daquela família, né? Irmão Edivaldo também, sempre conectado, sempre interagindo, irmão Raul Barcelona, irmã Anitta, estou vendo aqui também, né, pastor Edson, como mencionamos, irmão Marcos Machado, irmã Mari Ferreira, eu estou vendo os irmãos de La Paz também, irmão Pullman ali de La Paz, irmão Estevão Pullman está pedindo que a gente ore, né, pelos seus pais que estão enfermos. Também temos oração em favor da irmã Daiane nessa noite por enfermidade. Se você tem uma enfermidade, coloque diante do Senhor nessa noite, né? Irmão William, né, está também conectado, irmão William Medeiros. O irmão William que está devendo de novo uma vinda aqui, né? Exatamente. Para cantar um pouco, que tal? Mandar um hino também da família cantando. Que tal o irmão William e o irmão Jairo, né, virem numa live, cantar ao vivo. Exatamente. E nos ajudar a fazer essa live, fica aí o desafio, né? Eu vi que a irmã Márcia Guide Antunes, né, aqui de Criciúma, também está nos assistindo. Conectada, né? Conectado. Minha sogra, irmã Marilene, também está conectada junto com a gente. Gabriel Felisberto. Irmã Gisele Burato. Irmã Gisele. A irmã Lucy, né, também do Uruguai, está conectada. A irmã Jamile, a irmã Joana, direto de Passo Fundo. O irmão Joel, de Passo Fundo também, que está sempre conectado. O José Nelson Cabral. O irmão João Vieira. A irmã Norinha, o Reus. Eu vi que o Matheus, meu irmão, também está conectado. O irmão Raul Barcelona. O João Vieira, também de Passo Fundo. A irmã Adelina, que está conectada conosco, não perde uma live, como nós falamos, que Deus abençoe também. A irmã Vera, né, que já foi citada, eu acho, a irmã Vera. Exatamente, temos também o irmão Samuel de Pelotas conectado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que Deus possa abençoar todos que sempre estão conectados conosco. Obrigado, hoje tivemos uma boa audiência, nós vamos ainda ter mais um hino daqui a pouco e se você tem uma necessidade, coloque diante do Senhor. Na próxima live nós estaremos então falando sobre a vida desse mensageiro do Senhor e as coisas maravilhosas que aconteceram nesse ministério. Antes de nós passarmos para a oração, pastor, vamos então mencionar a programação da semana, né? A programação da semana fica o seguinte, nós vamos passar... Moesdra está falando, eu também, né? Moesdra, que Deus abençoe. Deus abençoe Moesdra. Nós citamos Moesdra, mas foi antes, né? Exatamente. Parte, né? Mas que Deus abençoe Moesdra, pastor Antônio, esses irmãos amados ali de Canoas, que será agora a próxima. Exatamente. Vamos passar a programação da semana, depois nós vamos fazer a oração pelas necessidades e encerraremos então com um hino. A programação da semana fica a seguinte: quinta-feira, live Tabernáculo Emanuel de Canoas, Rio Grande do Sul, às 8 horas. Se você não tem ele na sua página, entra ali no Facebook, pede a amizade, Tabernáculo Emanuel Canoas, aonde está ali sob a jurisdição do pastor Antônio e do nosso querido irmão Esdras, que também é pastor ali em Canoas, né? A partir das 8 horas da noite, uma live maravilhosa com a presença de Deus. Sábado, Tabernáculo de Artigas, às 20 horas também, a apresentação do ministro Felipe e também o irmão Gabriel, que está ajudando sempre ali e sempre trazendo assuntos de grande muita importância, né? Grande levo espiritual, né? Domingo de manhã nós temos então Mina de Corrales às 9h30. Se você quer um culto fervoroso, que o seu dia comece muito bem, então eu convido você a entrar na página ali da igreja Mina de Corrales, mensagem de la hora, né? E você, a partir das 9h30, vai ter ali os irmãos do Uruguai e o pastor Edson Cunha ali, sendo o nosso grande parceiro, nosso amigo, nosso sócio aí também no Braguai, né? Domingo à noite nós temos às 18h30 uma live diretamente do nosso tabernáculo, ali com os hinos especiais, pregação da palavra de Deus.
sempre um culto, né, com todos os cuidados para quem está nos assistindo, sempre respeitando todas as normas e exigências das autoridades, sempre com álcool, distanciamento, todas as Uso obrigatório de máscara, uso obrigatório de todos máscara, os cuidados necessários, né? E estamos ali transmitindo às 18h30. E às 22 22 horas, live especial com os jovens missioneiros de Cristo, diretamente do Uruguai. Sempre live muito proveitosas, muito abençoadas por Deus e assuntos para jovens mesmo, né? Amém. Então, É isso aí, né? Ó, aqui, ó, veja bem, a gente cutucou aqui o irmão Jair, o irmão William, e o pessoal já está clamando, né? O pessoal já está exigindo, já está intimando. Intimação não é convite, intimação você não pode faltar. Então, irmão Jair, irmão William, eles estão intimados. Os irmãos gostaram da ideia do projeto, compraram a ideia, então só falta vocês virem aí na terça-feira que vem e participarem com a gente dessa live, né? Vamos para a oração final. Um abraço bem apertado para os irmãos de Passo Fundo. De né? Passo Todos Fundo, sempre conectado. Sempre conectados. Sempre conectado, né? Todos os irmãos ali que estão sempre conectados. Que Deus abençoe a todos. E a todos os irmãos do Tabernáculo aqui de Criciúma que também estão participando. Que Deus abençoe também sempre, né? Vamos, então... Lembrando da irmã Daiane. Lembrando dos pais do irmão Pullman lá de La Paz. E lembrando também do irmão Abner que está enfermo. E se você tem uma necessidade, coloque diante do Senhor e nosso querido pastor estará orando por você nesse momento. Vamos então pedindo para você que está no seu lar, se você tem uma necessidade, você incline seu rosto, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e você abra o seu coração para receber a oração da fé e que isso possa vir ao seu encontro e isso possa fazer efeito na sua vida, porque a oração ela tem efeito quando você crê que ela está sendo recebida e ela vai ser escutada por Deus e Deus vai fazer a obra. Então eu peço que você feche seus olhos neste momento. Vamos agora orando e entregando nas mãos do Senhor neste momento. Pai Santo, ó Deus Todo-Poderoso, em Tua presença estamos. Gratos a Ti, Senhor, por tudo que tem nos feito nessa noite aqui através dessa live. Pai amado, há pessoas, ó Pai, nomes que foram, Senhor, citados aqui nessa noite. Nós colocamos, ó Pai, em Tuas mãos, ó Deus, essas vidas, nossos irmãos aí de La Paz, ó Pai, a nossa irmã Daiane ali de Morro Grande, Pai amado, também o Abner que está pedindo por enfermidade. Nós colocamos essas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que Tu possa abençoar, Senhor, curar, libertar, ó Deus, para que seja feita a Tua obra na vida dos Teus filhos, Senhor. Oramos, ó Pai, por cada um que está nessa conexão, Senhor, que eles estão pedindo, Senhor, citando, ó Pai, as suas vidas em Tua presença. Nós oramos, pedindo a Ti, ó Pai, uma bênção especial para que Tu, ó Deus, faça a Tua obra. Em o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, também lembrando, Senhor, do nosso irmão Carlos que está ali hospitalizado, que está ali naquela UTI, Senhor. E sabemos que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Jesus. E que Tu possas ir, Senhor, de encontro àquela vida, Senhor. E repreendemos todo o mal e que seja feita a Tua perfeita vontade, Senhor. Glória a Deus. Entregamos em Tuas mãos os Teus filhos para que Tu possa abençoá-lo, abençoar a sua família, que tudo possa correr conforme Tu tens predestinado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos para que Tu abençoe Teus filhos e abençoe a todos que estiveram nessa conexão, que eles tenham uma bênção especial na sua casa, no seu lar, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? As nossas lives, as últimas 3 lives têm sido um pouquinho mais extensa devido ao assunto. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você está no seu lar, na sua casa, não existe coisa melhor do que você estar se relacionando com Deus. Verdade. Né? Não que eu vou dizer ou não que eu estou afirmando que se você não estiver assistindo essa live, você não está se relacionando com Deus. Mas eu quero dizer para você que se você estiver assistindo essa live, você estará se relacionando. Não quero dizer que você não estaria, mas eu quero dizer que se você está se relacionando com Deus. Então todo esse tempo eu tenho certeza que será muito útil na tua vida espiritual. Nos perdoe pelo tempo extenso, mas é necessário pelo assunto para que a gente possa
explanar de uma forma mais clara para cada um de vocês. Verdade. Agradecemos a audiência de todos que estão conectados, nossos parceiros de trabalho, nossos irmãos que nos ajudam, tanto de outras cidades, como os irmãos aqui da parte técnica. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, em nome de Jesus, né, pastor? Amém. Que Deus possa preencher essa bênção em seu coração, e se surgir alguma dúvida, pergunta, nos procurem, né? Entre em contato, ou até mesmo na sua cidade, converse com o seu pastor, chame ele, tire essas dúvidas, que estamos aqui para esclarecer e não deixar dúvidas, né? Amém. Então convidamos a você para que também curta nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto Instagram e também YouTube. Se você pode procurar, todas essas lives estão sendo gravadas e colocadas também no YouTube para ficar registrado. E se você tem a necessidade de mostrar para um parente, um amigo, para que eles entendam, né, a história da Igreja de Cristo, você possa mostrar para eles e também eles ter esse entendimento desta palavra. Amém? Amém. Então, estamos despedindo. Que Deus abençoe Que Deus grandemente abençoe. cada um. Agora, eu acho que vamos escutar Para mais um hino, né? mais um hino Para encerramento. para encerramento. Shalom. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, oh, aleluya. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande